Quando eu tinha uns 15, 16 anos, meu pai trabalhava na Rádio Eldorado. E a Rádio Eldorado era uma rádio muito séria, muito formal. Sim. O locutor era um cara que falava assim, Rádio Eldorado 92,9. Vocês acabam de ouvir a Sinfonia 19 de Brahms. Era uma coisa extremamente chata. Até que teve um projeto e eles reformularam e entraram os locutores que eram mais jovens e ficou uma coisa mais parecida com o que tinha no mercado. Ela nunca foi uma rádio muito popular, jovem, popular e tal, mas deu aquela coisa de, em vez de botar uma bermuda, botar uma calça jeans, tirar o terno, mas ainda virou uma coisa um pouco mais sociável. E tinha um locutor lá que era um sujeito muito engraçado. E um dia eu encontro o sujeito, vou visitar meu pai, encontro o sujeito no corredor e ele fala assim, você sabe que minha vida é muito difícil, né? E eu falo assim, por quê? Você é locutor de rádio, ouve música o dia inteiro, super tão bacana. Bom, né? Sim, daí rádio, assim, né? Um glamour. É uma rádio bacana e tal. Daí ele falou assim, não sabe qual é o problema? Hoje eu tô gripado, no mau humor do cão, e eu não posso ficar no microfone e dizer, eu não aguento mais trabalhar aqui, tô de saco cheio de vocês. O momento revolta para ele não existia, porque ele tinha sempre que estar feliz, energético, sorrindo. Então, esse é o nosso problema dessa semana. Esse é o nosso problema. Uau. É isso mesmo. Estar energético, feliz. Com todas as soluções na mão para todos os desafios, mesmo que o mundo esteja caindo. Exatamente. E mesmo que você esteja ouvindo coisas que você discorda de todas elas, e você tem que discordar com um tom de que está vendo algum valor naquilo, né? Você sabe que esse é um ponto interessante. Quando eu trabalhei na publicidade lá atrás, foi um choque, porque eu vinha da escola jornalística e no jornalismo você está sempre antagonizando, está questionando. Sim. Está pressionando. Isso, você tem um outro papel que a situação mais desestruturada, ela é interessante para você. Exatamente. Na publicidade, por mais que você questione, você tem sempre uma puxação de saco envolvida. Você tem que estar sempre, de alguma maneira, ali puxando o saco do teu cliente, porque, afinal de contas, uma canetada e a agência foi embora. É uma coisa complicada. Eu não é uma crítica aos publicitários, muito pelo contrário, faz parte do negócio. Me diz uma coisa, Luiz, eu vou só pegar esse ponto que acho que é muito interessante. Você diz que as agências têm esse papel, e eu concordo, de quase que puxar o saco ou massagear o ego, ou validar algumas coisas que não necessariamente são coisas a médio e longo prazo tão interessantes, e às vezes até no curto. Isso não é uma oportunidade para uma agência conseguir agregar valor sem puxar o saco e fazer com que aquela ideia, às vezes uma ideia pouco interessante, mas transformar isso e fazer com que o cliente perceba o valor e dizer um pouco mais o que funciona, o que não funciona com autenticidade? Sim, até acho que isso está acontecendo hoje. Sim. O mercado ele criou condições de mídia que meio que foram desmontando esse lado mais pessoal, esse lado mais bajulador. A coisa tá hoje muito mais profissionalizada do que foi quando eu trabalhei no mercado, que faz mais de 10 anos já. Mas o ponto que eu vejo é que eu tinha uma dificuldade de entrar nessa atmosfera de bajulação, então eu corri o risco de ser o homem sincero o tempo todo. Então, eu lembro uma reunião que a gente apresentou uma campanha que era matadora e muito bacana, e daí o diretor lá do produto olhou e falou assim, não, mas vocês estão esquecendo do portfólio. E eu quase que falei assim, ô seu idiota! Como é que você vai pensar no portfólio se você tem 5 produtos, só um funciona?
Sim. É o Mas contrário, aí, né? aquele Melhor não dia- pensar aquele no portfólio. dia eu pensei, eu fiquei olhando, fazendo uma cara de paisagem, todo mundo também e tal. Não, vamos ver o portfólio. Até que eu lembro que eu falei alguma coisa, mas e se a gente fizesse, em vez de esse fosse um filme dos 5 filmes que nós vamos fazer, tendo o portfólio. Aí você encontrou a oportunidade, né? Sim. Já que ele estava aí empenhado o sujeito nisso. arregalou o olho. Era o que ele queria brilhou, porque Brilhou. você deu um tom e uma importância para os produtos. Que é o que ele queria ouvir, né? Sim. Então foi incrível porque a gente ganhou, em vez de ganhar um, ganhamos 5, foi ótimo, foi maravilhoso, mas aquele dia foi a primeira vez que eu segurei o ímpeto de chutar a lata do lixo que estava no canto, dar um soco na mesa e tal. Daí eu falei assim, não, sabe que você tem razão? Por que nós não fazemos mais 4 e chegamos aos 5 e tal? Mas essa semana foi um negócio incrível. Eu acho que mais você do que eu. Eu estava nem falando com a tanto. Márcia um pouquinho antes de você entrar, que justamente quando uma empresa te contrata, não necessariamente a gente, né? Mas encontra e contrata uma empresa para contribuir com um ativo que ele precisa, quando você faz opção é porque você está seguro de que você escolheu alguém que é extremamente experiente nisso e vai te mostrar o melhor caminho. Então esse é o objetivo, você vai investir num trabalho que você está buscando a excelência nele. Só que o nosso trabalho, eu acho que você passa um pouco por isso, como a gente trata com o topo da pirâmide, com o tomador de decisão, com pessoas que são muito assertivas dentro do negócio delas, elas têm uma dificuldade de, mesmo quando ela está contratando algo que não é o expertise dele, de aceitar quando você contraria alguma coisa que na cabeça dele é o ideal. Então, quando a gente contraria, por quê? Justamente se você está sendo contratado por isso, a gente não quer entregar 100. 100 é obrigação, a gente quer entregar de 110 para cima. E para isso, nós somos especialistas nisso e a gente sabe o que vai funcionar. Só que na medida que o cliente, muitas vezes, ele acha que não é bem isso e que ele tem um ativo e que a opinião dele é melhor, ele interfere no seu trabalho e óbvio que o resultado final, de alguma maneira, ele não vai ser o mesmo. Por quê? Eu idealizei que o meu trabalho teria X etapas e seria de tal forma. Se uma etapa ou mais de uma não tiver mais o meu DNA, a minha cara, o método que eu sei que funciona, não é que vai dar errado, mas ele não vai ser um trabalho com a minha cara e com o resultado que eu sei que vai ter. Então, isso foi uma semana de algumas situações, assim, E você imagina, difíceis nesse quando sentido. você... Uma coisa é você brasileiro com brasileiro. Agora você imagina uma coisa estrangeiro com brasileiro. Porque daí é o seguinte, não importa que você é brasileiro, conheça o seu mercado, conheça todas as fronteiras, conheça até onde a coisa vai, como resolver, como não ir, como ir. E daí não, eu que sou o estrangeiro vou te ensinar agora como é que deve ser, e não é assim. Então, às vezes é complicado, porque eu me dou muito bem com o estrangeiro, porque eu consigo sensibilizar melhor do que o brasileiro. É Então, mesmo? mas Ele tem uma habilidade. Eu consigo chutar canela na hora certa. E eu acho que essa é uma habilidade que pouca gente tem. Estrangeiro não se importa de levar chute na canela, desde que Haja um objetivo. seja um objetivo claro. Então, Sim. eu sei o momento de dar o chute na canela. E daí é uma coisa meio complicada, mas eu lido bem com isso. Ela não. Ela vai ficando exasperada, e daí, como sempre acontece, cada vez que ela fica exasperada, eu fico exasperado também. Ah, eu esqueci desse tem pequeno esse ponto detalhe. sistêmico que a gente Exatamente, tem. isso é um ativo de casais, né? sim, sim. Casais que Então eu trabalham tenho que ficar juntos. segurando a onda para ela e para mim ao mesmo tempo, e no final das contas dá tudo certo, mas é um processo Demandador. muito exaustivo. Desgastante, é Sim, desgastante. sim. Como é que desgastante. vocês gostariam de serem percebidos pelo cliente
na hora que ele tem um ponto de vista, por exemplo, um estrangeiro que diz que conhece melhor o mercado, de como colocar o produto, a ideia dele aqui, ou um cliente que contrata, aqui no Brasil, um brasileiro, enfim, conhece a cultura, já tem um método dele de fazer o que ele está contratando vocês para ajudar, mas ele ainda insiste naquilo que ele aprendeu a fazer e que naturalmente, eu acho que se a gente saísse um pouquinho da atitude, que é um exercício, e fosse para a intenção e o que ele quer preservar, que talvez, quando você contou o exemplo desta tua experiência, em que você apresentou com a equipe uma campanha, e aí o cliente disse assim, mas espera aí, não está perfeito porque tem alguns produtos que não entraram. Você respirou, você foi para uma, como a gente chama, você foi para uma quarta posição, que te dá a capacidade de ser mais estratégico, e você pensou assim, ele só tem um produto bom, mas tudo bem, ele está me dando uma informação, deixa eu ampliar as possibilidades e entender o que ele quer. Porque o que ele quer não é falar da tua campanha. O que ele quer é mostrar, e a gente não sabe estrategicamente aonde isso está amarrado, porque às vezes o cara construiu 4 produtos que são fracassos, mas ele tem que mostrar para alguém, ou para um acionista, ou para um investidor, ou para o chefe dele, que aquele negócio, que é um fiasco, teve algum valor, porque foi investido uma grana, foi investido, enfim, tudo que a gente já sabe. Então, ele não está ali falando da tua campanha, ele não está ali falando do evento, ele está ali defendendo uma questão maior, né? E um anseio maior que a gente não sabe, não está na mesa. E você fez alguma coisa, quando você foi para trás, que você falou, isso é valor para esse cara, embora eu ache, né? E eu vou dar o valor de acordo com os meus princípios e com os meus valores, com o que eu posso ofertar. E certamente deve ter sido um sucesso até para preservar, se fosse o caso, ou mostrar que os outros produtos não seriam tão interessantes. Por quê? Nessa hora você não sabe se o cara quer preservar o produto porque ele é parte da criação ou se ele quer expor a falha do produto e ele tem uma oportunidade na contratação do teu trabalho. Então, como vocês gostariam de lidar com isso? Porque isso pode ser uma oportunidade estratégica. Eu acho que a questão talvez mais importante seja como fazer a Cris entrar na quarta posição. Ai, que bom! Então a gente tem um cenário mais fácil. Eu entro facilmente na quarta posição. Não é tão facilmente, mas eu consigo me encaixar, dou um jeito. Legal. Como é que ela vai entrar na quarta posição? Porque às vezes é crucial que ela faça isso. Perfeito. Eu acho que tem um ponto que a Cris já entregou e que eu acho que é muito valioso, que é a perfeição que ela busca e que eu acho que faz toda a diferença no trabalho. E a entrega total. E a entrega é maravilhosa. Mas eu acho que a Cris passa por um processo que é muito natural da perfeição e das pessoas que profissionalmente entregam o seu melhor, que é a associação da entrega com a identidade. E eu digo que esse é um caminho muito bom na hora que a gente está entregando, mas um caminho muito nocivo na hora que a nossa entrega não é atendida da maneira como poderia. Porque tem etapas, né? Tem uma conquista, tem negociação, às vezes não é tão claro o que nós estamos percebendo para a outra parte. E aí, se tem uma associação da identidade, que isso é muito comum, então a Cris tem um processo que é natural, eu, na hora que estou ali apresentando o meu melhor e que o meu cliente diz que ele fez várias vezes aquilo e ele quer me dar uma ideia que eu sei que vai queimar etapas, como você acabou de dizer, é como se o valor da minha identidade, de toda a minha dedicação, não fosse reconhecida. E isso, muitas vezes, porque você sabe como fazer, você sabe o que fazer, você sabe por que fazer e você sabe o resultado que trará. Então, para você é claro, é objetivo, é certeiro, mas para ele isso não é a mesma experiência. E aí, quando a pessoa coloca o ponto de vista dela, é como se ela não reconhecesse que aquilo tem um valor maior, inclusive, que é o valor da identidade, tem uma dedicação. Quando a gente está muito associado com a identidade, ir para a quarta posição
é um exercício um pouco mais desafiador. Por quê? Porque você tem certeza, você tem a convicção. E aí você quer movimentar o ponto de vista, só que naquele momento nada vai acontecer. Eu queria trazer Não sei se dá para entender. Não dá para entender, mas eu queria colocar um ponto que eu tenho certeza que você não pensou nisso, e até então, aí a Márcia menos ainda. O problema maior para mim não está relacionado exatamente à identidade, não. E o que me deixa exaurida e que me faz ter essa reação mais emocional é porque, se você comparar nas áreas que nós atuamos, o número de pessoas envolvidas no processo do que você entrega e do que eu entrego, eu tenho que falar com muito mais pessoas. E todas essas pessoas, de cada caixinha de negócios, vamos dizer que às vezes tem no mínimo 5 pessoas com uma descarga de situações de todo tipo, do emocional, do agitado, do que é grosso, do que é despreparado. E aí, para cada negócio, eu tenho que, desde da questão comercial até a entrega, você multiplicar quantas pessoas despejam tudo isso em mim. Então, a minha reação quando tem essas situações não tá muito, eu não tô numa fase que eu preciso provar nada para ninguém. Eu sei o que eu sou capaz, só que eu sou tão bombardeada e eu tenho que lidar com tantas pessoas de níveis diferentes, né? Que começou na presidência e eu tenho que lidar com o presidente, com o diretor, com o gerente, com a pessoa super júnior que acha que sabe mais que eu e quer me dar uma ordem e falar num tom comigo que jamais o presidente falaria. Então, essa carga toda é que me deixa muito cansada. Então, quando eu pego uma semana de 2, 3 situações um pouco mais difíceis de lidar do que o comum e multiplicar pelo número de pessoas, porque quanto mais difícil você supõe que as pessoas que estão embaixo, elas também vão criando mais asas e elas vão se movimentando mais. Então, é isso que me cansa. E você não precisa, porque é óbvio, na tua área, você não precisa falar com tantas pessoas e lidar com toda essa carga. Então, como é que a gente vai fazer para retirar essa carga e colocá-la na quarta posição? Isso, na quarta. Peraí. Isso tudo a gente vai ver no próximo episódio.